capitalismo e o socialismo. Esses dois blocos entraram em confronto logo no início da década de 1950. Era um mundo bipolar. Galera historiante, hoje vocês vão ter uma aula sobre a Guerra da Coreia. Uma guerra que opôs um mundo bipolar entre o comunismo e o capitalismo. De início, nós temos que lembrar que a Península Coreana ela foi invadida pelos japoneses ainda na década de 1910. E durante o período de 1910 a 1945, esta ocupação ela foi muito brutal com os coreanos. E ela só veio ter fim após a Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial veio a ter uma divisão no chamado Paralelo 38, que dividiu a Península Coreana com o norte comunista, que tinha a influência da União Soviética, e o sul capitalista, que tinha como principal influência os Estados Unidos. Contudo, mesmo com essa divisão, ocorria uma série de pequenos combates nessa fronteira. Eram certas provocações, tanto do sul como do norte. Essas provocações elas não resultavam em grandes batalhas ou em grandes confrontos. Muitas vezes eram pequenas trocas de tiro ou então alguns avanços dentro do território inimigo, mas o grande invasão, o grande ataque neste confronto ocorreu quando a Coreia do Norte, liderada por Kim Il-sung, em 1950, decidiu invadir o sul e unificar toda a Península Coreana em prol de uma ideologia comunista. Esta invasão ela conseguiu empurrar todas as forças do sul para um perímetro de defesa, que era o perímetro de Pusan. Este perímetro foi o único local que, nesse primeiro momento da Guerra da Coreia, foi dominado pelas forças, digamos, capitalistas. A Coreia do Norte, a força comunista, ela conseguiu dominar quase toda a península. Neste momento, os Estados Unidos, juntamente com a ONU, decidiu intervir nessa guerra. E utilizando o chamado herói do Pacífico, que foi o general MacArthur, o general que liderou as forças americanas na Segunda Guerra Mundial, no confronto no Pacífico contra os japoneses. Ele iria encabeçar essa luta contra o comunismo. Essa interferência ela se deu com uma invasão da chamada desembarque em Incheon, que foi um desembarque logo atrás das forças comunistas que dominavam o sul e de um avanço do sul para o norte, ou seja, tentava esmagar as forças comunistas nessa península coreana. E essas duas forças conseguiram empurrar todas as forças da Coreia do Norte até praticamente a fronteira com a China. Nesse momento a guerra praticamente teve seu fim. Contudo, a China ela veio intervir na guerra. Ela entrou apoiando o norte comunista e conseguiu empurrar novamente as forças do sul para o Paralelo 38. E a partir desse momento começou a ocorrer uma série de ataques e contra-ataques do sul e do norte. A guerra parecia estabilizada exatamente nesse perímetro. O general MacArthur ele chegou até a cogitar utilizar armas nucleares, ou seja, dar início a uma guerra nuclear na Península Coreana. Contudo, o presidente Truman se recusou a utilizar armas nucleares. E o general MacArthur ele acabou sendo até mesmo contestado sobre essa liderança das forças aliadas no sul. Essa contestação resultou no afastamento do general MacArthur à frente das forças da ONU e entrou no seu lugar o general Matthews Ridgway. Esse general ele teria uma ideia de voltar a empurrar novamente as forças
comunistas para o norte, e ele utilizou uma estratégia chamada moedor de carne, em que envolvia todo o aparato bélico dos Estados Unidos, que eram tanto o apoio naval como artilharia, força aérea e avanço de tropas. Esse moedor de carne, como foi chamado, ele recebia contra-ataques da China através das chamadas ondas humanas. E isso aí resultava numa grande perda de homens, tanto do norte como no sul. Essa zona de combate, ela, mesmo tão violenta, permanecia estável até 1953, quando foi decidido um cessar-fogo. Isso mesmo, a Guerra da Coreia oficialmente ela não terminou. Esse cessar-fogo delimitou uma fronteira entre as duas Coreias com uma zona desmilitarizada, uma zona sem exército. E a partir daí, as duas Coreias, elas veem um ao outro como inimigos, já que não foi decidido nenhum tratado de paz, apenas uma pausa nesse confronto, que atualmente vem cada vez mais sendo inflamado, tanto por líderes ocidentais como Trump, como pelo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Bem, vocês vendo aqui tem um pequeno esboço do que foi essa Guerra da Coreia. Há também um filme muito bom que retrata essa guerra, que é um filme sul-coreano chamado Irmandade da Guerra. Esse filme ele retrata dois irmãos sul-coreanos e retrata também as várias batalhas que o exército sul-coreano travou durante a guerra, tanto nesse recuo até essa linha de defesa, como no avanço ao norte e a quase vitória, e depois o contra-ataque chinês que empurrou as forças para o sul. E há vários meandros dentro desse filme bem interessantes, como a perseguição aos ditos comunistas, que eram a população do sul, durante o período de invasão norte-coreana. Muitas pessoas do sul foram acusadas de serem comunistas e acabaram sendo executadas. Ou seja, esse filme ele esboça ele abrange toda essa questão, tanto militar como social, do que foi a Guerra da Coreia. Não deixem de assistir Irmandade da Guerra, que é um filme sul-coreano. Valeu, galera. Lembre-se sempre de nos seguir aqui no YouTube e também seguir nas nossas redes sociais. Valeu!